Assino embaixo, senador Medeiros, senador Jorge Viana, porque Santa Catarina não produz milho suficiente. Ela produz 2 milhões de toneladas, consome 5 milhões de toneladas de milho, porque é um grande centro produtor de aves e suínos. E esse milho que chega no Mato Grosso, que sai por R$23 ou R$22, não sei quanto está agora o preço, e chega lá em Santa Catarina por 53. Quem é que vai suportar isso? Então, é o custo da nossa logística deficitária e é absolutamente incompatível com o tamanho do nosso país, que não temos ferrovias, que não temos o uso de transporte fluvial, como todos os países desenvolvidos têm. Então, parabéns à abordagem desse tema. Mas eu venho aqui, senador Medeiros, e talvez Vossa Excelência, como eu, compartilhe também com a situação que nós estamos, uma espécie de anestesiamento. Estamos anestesiados hoje por conta do jogo da seleção brasileira com a Sérvia. Tomara que o jogo seja favorável ao Brasil, pelo menos uma pequena boa notícia para os brasileiros. Esse anestesiamento eu tomo como referência porque não tivemos tempo para avaliar com maior profundidade o que aconteceu ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eu vou procurar não usar juízo de valor subjetivo nessa análise, mas tão somente buscar a compreensão do que aconteceu ontem com o que está, digamos, na percepção dos especialistas, e volto a repetir, não sou uma especialista no campo do direito. Eu procuro agir e pautar as minhas posições dentro daquilo que eu considero o senso comum, o meio termo, a razoabilidade. E é exatamente por isso que hoje eu li com atenção 2 manifestações que eu trago aqui, mas também um questionamento. As manifestações de 2 magistrados da Suprema Corte do nosso país, o ministro relator da Lava Jato, ministro Fachin, Edson Fachin, e o ministro Gilmar Mendes, que tiveram posições diametralmente opostas no julgamento de hoje. Vou abrir aqui uma aspas para o que disse o ministro relator, Edson Fachin, o relator da Lava Jato. Juiz não tem causa. Quem tem causa é a parte que obtém sucesso ou não no seu respectivo resultado. E, portanto, o colegiado é formado de posições distintas. Dissenso é natural ao colegiado, e é por isso que, nessa mesma medida, os julgamentos se deram e vão se dar todos à luz da ordem normativa da Constituição Federal e cada magistrado aplicando aquilo que depreende da Constituição. Portanto, foi um dia de atividade normal no STF, assim está sendo e assim será, concluiu o ministro Edson Fachin. Lido assim, dessa forma, a compreensão é clara, não há dúvida sobre isso. O mesmo pensamento poderia ter subscrito essa declaração do ministro Fachin, é do ministro Gilmar Mendes. Isso nos termos exatos da regimentalidade, da constitucionalidade. Mas, do ponto de vista que você enxerga de fora, mesmo num dia de anestesiamento por causa do jogo do Brasil, não pude deixar de encontrar nos detalhes, e parece, como se diz, o diabo mora nos detalhes, um aspecto que me chamou a atenção. 2, aliás. O primeiro, o tipo de ação usado para pedir a liberdade, no tipo de ação usado para pedir a liberdade do ex-ministro José Dirceu, a defesa dele usou uma reclamação apontando a contrariedade na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o chamado TRF4, ou a República de Porto Alegre, que está junto com a República de Curitiba, que mandou prender Dirceu após decisão anterior do próprio STF que o havia libertado. A mesma turma, a segunda turma. Estranhos tempos. O ministro Marco Aurélio, que é relator de um tema muito sensível, a prisão em segunda instância, disse que fez apelos à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que em setembro deixa o cargo para
Dias Toffoli, marque data para o julgamento definitivo da questão. Julgamento definitivo? Mas em 2016, a Suprema Corte não havia deliberado sobre essa matéria? Julgamento em segunda instância? Prisão em segunda instância? Nós aqui festejamos no plenário do Senado, lembro de uma manifestação do senador Cristóvão Buarque, muito bem fundamentada, eu mesma também, senador Álvaro Dias, 2016, nós estamos em 2018 e já 2 anos depois a Suprema Corte, senador Medeiros, muda de posição sobre a prisão em segunda instância? A mesma Suprema Corte altera a posição, mas mais. O que diz o ministro Marco Aurélio, a quem eu respeito muito? Aliás, tenho respeito institucional por todos os ministros. O que diz o Marco Aurélio? Tempos estranhos. Estou aqui há 28 anos e nunca vi manipulação da pauta como essa, disse o ministro. Que manipulação? Quem está manipulando? Com que interesse? A mesma transparência que é dada pela transmissão ao vivo das sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que toda a sociedade brasileira participa, compartilha e acompanha, devia ser dado nos critérios de fixação de uma pauta da Suprema Corte. Por que aqui se exige de uma casa política, a qual nós nos submetemos ao veredito do eleitor a cada 8 ou 4 anos, dependendo do caso, e os ministros que têm a vitaliciedade no cargo precisam também, do ponto de vista institucional, da estabilidade, da segurança jurídica, deixar muito claro por que existe essa suspeita de manipulação na pauta de votações do Supremo. Quem manipula e por que manipula? Estou usando e fazendo uma indagação na origem do que disse o ministro Marco Aurélio sobre esta matéria. Agora, vejam, também me chama a atenção, mesmo sendo uma leiga na área, é que aqui estamos tratando, parece, de uma disputa de vaidades, de uma disputa de prerrogativas entre a Suprema Corte e o juizado de primeiro grau. É uma briga entre a Justiça Federal, do TRF4, com o Supremo Tribunal Federal. Briga em termos, ou uma disputa de prerrogativas. Eu sou mais do que você. A instituição tem maior poder do que a outra. E isso gera também, para o cidadão comum, uma insegurança jurídica e uma insegurança institucional. Que país é esse que chega a esses termos, em que aqui não se julga o mérito, mas se julga simplesmente, friamente, a questão de prerrogativa do juizado de primeira instância com a Suprema Corte. A Corte Suprema se sentiu contrariada naquilo que a Justiça do TRF4 tomou a decisão. Será que o cidadão merece isso? Ficar refém dessas decisões ou dessas disputas? Talvez eu esteja sendo primária demais nesse julgamento ou nessa análise, mas é o que eu, aqui com a minha singela compreensão, depreendo disso. E perguntar como é que fica o cidadão nesse jogo de poder, desse jogo de prerrogativas, disputando entre duas instituições na mesma área. Nós estamos falando do poder judiciário. Nós não estamos falando da disputa entre Congresso e Judiciário ou Congresso e Executivo. Estamos falando de disputas internas de uma instituição chamada Poder Judiciário, que tem na Suprema Corte a última palavra, que tem no STJ a palavra da Justiça Federal e as instâncias iniciais do sistema judiciário brasileiro. É disso que nós estamos tratando, senador Medeiros, dessa instabilidade a qual eu acho que o cidadão brasileiro não merece. Porque quem paga todo o funcionamento do Poder Judiciário é o cidadão brasileiro, com os pesadíssimos impostos que ele paga. Então, ele tem, assim como reclama de ter uma saúde melhor, de ter uma segurança melhor, de ter uma educação melhor, ele também precisa ter um serviço judicial melhor, mais rápido, mais eficiente e mais isento possível, sem manipulação.
sem manipulação. Mas isso não se resume ao Poder Judiciário. Ontem, conversando com um gestor da área militar, me abordava com uma clareza cristalina, que vinha de uma reunião no Tribunal de Contas da União, em que não lhe cabia na compreensão que uma lei em vigor, aprovada por esta Casa, sancionada pelo Presidente da República, era ignorada em súmulas da Corte de Fiscalização das Contas Públicas. Corte de Fiscalização das Contas Públicas, órgão auxiliar desta Casa, que é o Tribunal de Contas. E não adianta argumentar. A súmula prevalece, porque quem manda é o Tribunal de Contas. Não adianta justificar que a lei diz uma coisa e a súmula diz outra. Qual é o gestor público que terá segurança para administrar o país, senador Medeiros? Qual é o gestor público que vai querer assinar nesse ambiente, nessa parafernália de confusão e de interpretação de leis? Diferente. Nós realmente estamos num país, às vezes, beira a falta de senso. E a falta até de, eu diria, de responsabilidade em relação àquilo que todo mundo reclama, que é a insegurança jurídica. E é isso que provoca a instabilidade, a incerteza, em todas as áreas. Ontem abordei aqui a lei em relação à questão dos deficientes nas instituições ou nas empresas. Instituição hospitalar 100% SUS, ela vai passar a ter que ter 50 deficientes no seu quadro, porque vai passar de 930 para 1.000 funcionários nessa instituição 100% SUS. E ela não consegue, além dos 18 que ela tem hoje. Como é que você vai impor uma multa pela Justiça do Trabalho a essa instituição, porque ela não cumpre, mesmo tendo feito todo o sacrifício, todo o esforço para cumprir a lei, mas ela não consegue? É que a lei não está adaptada à realidade dos deficientes, que já recebem uma proteção do Estado através de um salário que é pago na sua conta mensalmente, que é seguro, é estável, é vitalício até a sua morte. Mas se ele sai dali, na hora que ele tiver uma carteira assinada, ele perde esse benefício. E a decisão dele é uma vontade dele. Ele prefere isso do que ir trabalhar, porque ele não, cadeirante que é, ou com dificuldade de locomoção, ele prefere ficar na sua casa. E nós estamos impondo que ele saia de casa, que ele vá lá cumprir, que ele se submeta, que talvez possa ser demitido e perder o benefício, e perder até o emprego. Então, nós temos que ter, na feitura das leis, também nós, eu faço meia-culpa, de ter clareza nas leis que nós fazemos. O Código Penal, nós escrevemos, nós é que produzimos, ele existe porque a Casa aprovou. Se nós não escrevemos com clareza, se botamos uma vírgula, e essa vírgula serve de interpretações variadas, conforme a habilidade de um advogado de defesa ou de acusação, nós também somos parte dessa insegurança criada. Nós também somos parte e precisamos fazer a autocrítica sobre os nossos defeitos. Então, eu queria transcrever aqui, claro, senador, que a Casa, os anais do Senado, senador Medeiros, transcrevam a matéria assinada por Vera Magalhães, hoje, no Estado de São Paulo, 27 de junho de 2018, o título Tinindo nos Cascos. É uma matéria esclarecedora da jornalista Vera Magalhães, que conhece profundamente os meandros da política, do funcionamento do Poder Judiciário. Não só esta matéria, Tinindo nos Cascos, mas também o comentário feito pelo Plácido Vieira, que é editor do Correio Brasilense, publicada também na edição de hoje do Correio Brasilense, ambas os textos que sejam transcritos nos anais do Senado, Deboche com o Brasil, que trata do que foi feito nesse julgamento. Então, eu gostaria de voltar aqui também, e lembrando também que o Supremo passou a ser alvo das atenções brasileiras. Nós estamos olhando
o outro lado da praça dos três poderes, que aquele poder lá talvez tenha ampliado a sua relevância no Brasil pelo aumento dos poderes ou pelo que representam as sentenças exaradas pelos senhores ministros da Suprema Corte Brasileira. Hoje, todos sabem os nomes dos 11 ministros, e não sei se todos sabem a composição da seleção que joga hoje à tarde com a Sérvia, de todos os jogadores. Pelo menos os mais vistosos, sem dúvida, nós sabemos, mas todos eles nós certamente não sabemos, a não ser quem adora futebol. Também é lembrar que a saída do ministro, e vejo aqui uma matéria que a imprensa publicou, do ministro Dias Toffoli, da segunda turma, e o retorno da ministra Carmen Lúcia, e eu aí, como mulher, exalto que é a segunda vez que a Suprema Corte é comandada por uma mulher. A primeira foi Ellen Grace, que foi, aliás, a primeira mulher a chegar à Suprema Corte. Hoje tem a ministra Rosa Weber, também integrando a Suprema Corte. Para minha alegria, embora Ellen Grace tenha nascido não no Rio Grande do Sul, mas toda a formação jurídica dela foi no Rio Grande do Sul. E Rosa Weber é gaúcha do Rio Grande do Sul, que tem uma atuação muito marcadamente pelo equilíbrio, pela isenção e pelo... Eu disse assim, ela só fala nos autos, a Rosa Weber só fala nos autos. E é o estilo dela desde que ela chegou e desde a sua sabatina aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou dizendo isso porque em setembro vai mudar o perfil do colegiado e o tornará aparentemente mais rigoroso na condenação de políticos investigados na Operação Lava Jato, que ontem, na percepção dos brasileiros, correu sérios riscos de fragilização, digamos assim, até de um risco de morte. Eu espero que essa morte anunciada não aconteça com a Lava Jato, que é uma operação exemplar, que projetou o Brasil com o trabalho corajoso, enfrentando muitas resistências dentro do próprio Poder Judiciário, do juiz Sérgio Moro, da Procuradoria da República, também fazendo o seu trabalho, dos procuradores que estão envolvidos nisso, e da forma como a Lava Jato vem sendo conduzida, que, bem ou mal, mostrou ao mundo que o Brasil não é um país que quer compactuar, não quer tolerar, não quer ser cúmplice da corrupção, quer o fim dela, porque é a corrupção que consome, corrói o dinheiro que falta para a estrada, para a ferrovia lá do Mato Grosso, falta para a saúde pública da população, que falta para a segurança pública com tanta violência, com a falta de equipamentos para os policiais militares, policiais civis, falta de equipamentos na área de informação, de inteligência, falta de tanta coisa na educação, as nossas escolas, algumas em situação de penúria. Então, é esse dinheiro que é corroído pela corrupção que está faltando para esses setores. A ministra Carmen Lúcia é considerada mais rígida e dura em casos de corrupção e sensível ao clamor também da sociedade. A ministra, aliás, foi alvo lá também, a casa dela, em Belo Horizonte, mineira que de ataques pelos aqueles que se sentiram contrariados por atitudes dela. Ela deixa o comando e voltará para o colegiado da segunda turma. E o ministro Toffoli, ao contrário, sai dela para assumir a presidência. Segundo os especialistas de análise, é que a atual presidente do STF tenderá a votar mais alinhada com o ministro Edson Fachin na segunda turma, aumentando as chances de a posição do relator da Lava Jato tiver resultados mais animadores, mesmo que do ponto de vista jurídico, os ministros entendam que o que está sendo feito é o que deve ser feito, mas não é o que a sociedade brasileira entende. Para terminar, senador Medeiros, eu queria fazer um registro aqui que, por merecimento, que hoje, 27 de junho, uma das instituições culturais mais emblemáticas, mais bonitas do nosso estado do Rio Grande do Sul, o Teatro São Pedro, a Fundação Teatro São Pedro, está completando 150 anos, 160 anos, como um marco da cultura do nosso país. E esse aniversário tem uma figura, eu diria, icônica para a cultura do nosso Rio Grande do Sul, que é a senhora Eva Sofer. Eva Sofer teve um trabalho extraordinário, não só na revitalização, na remodelação e na modernização do Teatro São Pedro, que parece, para quem conhece, parecido com Scala de Milão, que é, digamos, a referência maior
da ópera, o Teatro São Pedro, o atual presidente da Fundação Teatro São Pedro, é, para minha alegria, também outra figura muito respeitada, meu colega jornalista, meu colega de aula, Antônio Hoffeld. Ele é professor, foi vice-governador no governo do Germano Rigoto e assumiu a Fundação Teatro São Pedro em março, após o falecimento de Eva Sofer. O Teatro São Pedro foi inaugurado no dia 27 de junho de 1858, quando Porto Alegre tinha apenas 18 mil habitantes. 18 mil habitantes. E a minha capital, minha querida capital, a cidade onde eu nasci, a Lagoa Vermelha, mas eu, com muita honra, sou cidadã honorária de Porto Alegre, ela tinha só 18 mil habitantes. Hoje, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes e o teatro segue preservando a memória da cultura da nossa cidade. E por falar em cultura, o que faz a música, o que faz o teatro, com os nossos valores musicais do nosso Estado, eu tenho aproveitado, senador Medeiros, nas viagens que faço, de conversar com as pessoas. Talvez aquela velha, digamos, o veso de ter sido jornalista por muito tempo, conversar a gente ouve histórias maravilhosas. E quando eu estive visitando o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, quem acompanhou foi o embaixador do hospital, um benemérito, que é o Dunga, que foi o capitão do Tetra em 94, nos Estados Unidos. E ao final de talvez mais de 1 hora de visita, andando nos corredores, ouvindo o doutor Dirceu Dalmolin falando sobre o trabalho, o Dunga, que acompanhou tudo, e eu até me surpreendi, porque foi um dia de véspera da seleção jogar, tinha acontecido, acho que de manhã o jogo, na sexta-feira, acho não, foi de manhã o jogo, e eu imaginava o Dunga lá na Rússia. E aí o Dunga disse, não, eu vou no final do Mundial, eu vou para a Rússia, mas agora estou aqui e tal. E aí ele fez uma observação que me deixou bastante feliz, porque eu disse, bom, é a jornalista. Foi a mais longa visita também de muitos questionamentos. Para você saber, você precisa perguntar para as pessoas, porque eu não conhecia, a não ser quando fui lá visitar, sabia tudo o que faziam, mas nem sempre isso é suficiente para você entender a relevância daquele trabalho. Conversando muito com o Dunga, então eu vi ali, perguntando para o doutor Dirceu, sobre o trabalho do hospital. E naquele dia, na véspera, aliás, eu tinha viajado, sentei no último lugar do avião, 29D, é a última, do lado ali, quase servindo cafezinho, junto com os comissários, fica ali junto naquele lugar. E do lado estava uma moça. Já começou o jogo? Não, é o gol da Coreia, é isso, o grito, Então, eu queria dizer que ali naquele voo, estou terminando, senador, para o senhor falar, naquele voo, eu tive conversando com uma moça, uma bibliotecária, Kátia Lindemann. Ela é de Rio Grande, cidade de Rio Grande, que é o maior porto marítimo, mas é uma pessoa que se dedica ao serviço. Sabe onde ela trabalha, senador? Nas bibliotecas prisionais. Existem 3 leis que tratam dessa matéria. Vossa Excelência, que é do ramo da segurança do nosso país, sabe o que eu estou falando. O relato da Kátia Lindemann sobre o que acontece quando um preso volta os olhos para um livro e lê 1, lê 2, lê 3, lê 4, 5, 10, 15, 20 livros, é extraordinário. As histórias que a Kátia me contou são comoventes, de um apenado ali com ela, ter entrado na vida dos livros e da leitura, saído dali, condenado por um homicídio, saído dali, sem ela saber. E num belo dia ela recebe um telefonema daquele que ela tinha iniciado a recuperação pelos livros e pela leitura, ter ligado para ela. Doutora Kátia, eu queria me encontrar com a senhora hoje, vou me encontrar com a senhora hoje. Ela disse, não posso. Hoje é o dia da formatura das minhas filhas, gêmeas, no mesmo curso de administração de empresas lá em Rio Grande. E ela ficou desolada, porque ela gostaria também, porque ela não fazia tempo, 4 anos, que não encontrava com aquela pessoa. Para surpresa dela, no dia da formatura da filha,
aquele prisioneiro estava também se formando porque tinha entrado na leitura e tinha feito a inclusão social. Então, é preciso compreender a missão dessas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, por isso que eu estou falando hoje, daqui a pouquinho começa o jogo, na Kátia Lindemann. Parabéns, Kátia, pelo que você vem fazendo para a inclusão verdadeira dos apenados brasileiros. Essa é a minha homenagem. Muito obrigada.